Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID 12 de maio de 2012. Aos 3 Dimensions. Bem, BID está com vocês para trocar entre nós. Eu os saúdo e eu lhes agradeço por sua presença, suas questões. Podemos começar. Questão. Você disse há alguns dias, refute esse eu, essa pessoa que você crescer. Sem falsa humildade, sem falsa simplicidade. Poderia desenvolver? Bem, é muito simples. O eu também, o mim, se você preferir, tem, frequentemente, tendência a minimizar-se, é o que eu chamo de falsa humildade. Porque não é minimizando o mim que você vai encontrar o si e ainda menos o absoluto. Existe de fato uma propensão no humano encarnado de querer jogar o jogo da humildade e, para isso, ele vai apagar-se em suas relações, ele vai dar a aparência de ser simples. Seu ego será posto por trás dele. Mas é o próprio ego que se põe atrás dele. Não há qualquer possibilidade de passar do ego ao absoluto, eventualmente ao si. Portanto, quer o ego seja, como vocês dizem, positivo ou negativo, nada muda no problema. É sempre do ego. Assim, quando você brinca de apagar-se, o que é que se apaga se não é o ego? Sempre ele. Eu chamo assim a falsa simplicidade e a falsa humildade, daquele que vai apresentar-se de certo modo, ele não põe o ego à frente, mas é sempre o ego. O ego pode facilmente brincar de fazê-lo crer que, se ele é gentil, se ele é prestativo, se ele é amoroso, isso basta para contentá-lo, a você, o que você é. Bem, nada há de mais falso. Ser simples não corresponde a um comportamento. Ser simples é ser simples de espírito, como uma criança, e não nas estratégias do ego, chamado negativo, que vai apagar-se, querendo deixar existir o amor. Isso deve ser revisto, clara e simplesmente. O ego tem à disposição muitas estratégias. Seu mental vai propor-lhe uma estratégia. Se de algum modo você se apercebe de que é um engano, o que ele vai propor-lhe? Outra estratégia. E vocês passam suas vidas a jogar de estratégias. Vocês não estão mais no imediatismo, vocês estão em um papel, em um julgamento de valor de si mesmos, o que, obviamente, é tudo exceto simples. E, efetivamente, longe da simplicidade. A simplicidade é aquela da criança, aquela que é espontânea, imediata e presente. A personalidade é inumerável em suas máscaras, em suas apresentações, mas apreendam que são apenas papéis, nenhum é melhor do que o outro. No absoluto, o galã é a mesma coisa que aquele que não tem coração, e é a mesma coisa que aquele que põe o coração à frente na pessoa. É o mesmo jogo, mesmo se vocês o chamem diferentemente, é sempre uma cena de teatro. É isso que é necessário compreender. É isso que é necessário ver. É isso que é necessário descobrir e não desempenhar um papel mais agradável para você ou para os outros. Qualquer que seja o espetáculo, continua um espetáculo. Seja o espetáculo do guru vestido com seu casaco de cor, ou da religião que se apaga. Isso nada muda, é um espetáculo. É preciso ir além do espetáculo. Questão. A refutação, como o abandono à luz, são finalidades que não o são? Exato, você pode dizê-lo assim, aí onde você está. Mas atenção, para que essa afirmação não o torne imóvel no ego e impeça-o de realizar o que há a realizar, mesmo no ego. Apreendam efetivamente que a refutação age sobre o ego,
sobre a ilusão. Ela faz calar a ilusão porque o mental não tem mais tomada. Atenção para que o mental não lhe diga que, finalmente, não há finalidade e apenas acarrete que você seja obrigado a deixar cair, porque sua razão tomou a dianteira. As palavras empregadas, tanto em suas questões como em minhas respostas, devem ser superadas. A apresentação da refutação é um exercício que vai conduzi-los a observar, a olhar e não confiar unicamente em sua razão ou em suas crenças, mas, obviamente, para ir além. É como quando o humano fala de amor. O amor humano é uma projeção, permanentemente, porque ele é condicionado nos sentidos, nos olhares, nas crenças. O único amor verdadeiro é aquele que é ele mesmo, que não sabe por que ele ama, porque essa é a sua natureza, descoberta e revelada. Enquanto o amor é tributário de um laço de sangue, de uma relação carnal, de uma relação qualquer que seja sobre essa terra, não é o amor, é a ilusão do amor. Os anciões disseram-lhes durante anos: o amor é vibração, consciência é vibração. Todo mundo sobre essa terra diz: eu amo, mas será contudo que sente o si? É a personalidade que ama a outra personalidade, porque ela ali se encontra e ali se compraz. O amor jorra tal uma fonte espontânea a partir do instante em que o eu sou é realizado, a partir do instante em que a presença está aí. E isso não é dirigido para alguém, é uma emanação natural do que você é que o conduz, a partir do instante em que, mesmo isso, não é mais observado para o absoluto, que não é uma finalidade exatamente. Porque é, muito exatamente, o que você é. Só o lugar em que você se colocou não é bom. Então, atenção para que o mental não se aproprie dessa noção de finalidade ou de não finalidade. Caso contrário, isso vai reproduzir a mesma coisa que para o amor. É preciso estar vigilante, mas essa vigilância não é mental. É uma vigilância da consciência que os instala no presente, no eu sou. E uma vez o eu sou realizado, será preciso superar o eu sou, ou então aterrissar diretamente no absoluto que vocês são, de toda a eternidade. Mas não são vocês que decidem. Em contrapartida, ao nível da personalidade, são vocês que decidem praticar a refutação, ver claramente as coisas tal como elas são e não tal como vocês querem que elas sejam, ou tal como vocês creem que elas sejam. É profundamente diferente. Quando se descobre-se o que vocês nomeiam os chakras, ativam-se. Vocês percebem a vibração e, é claro, vocês se banham na vibração, porque é tão novo, tão agradável e tão diferente. Mas vocês sabem muito bem que a vibração é condicionada às suas meditações, aos seus humores, que a vibração é condicionada às suas meditações, aos seus humores, aos ciclos da lua, do sol. Portanto, é efêmera também. É preciso ir além da alegria. Tudo isso são experiências. Obviamente, abrem a consciência, mas eu lembro de que o absoluto não é a consciência. Nada pode ser dito do absoluto. Você pode apenas testemunhar aqui mesmo, dessa forma, o que acontece e que é, portanto, também efêmero. Porque há uma alegria e uma felicidade em comunicar o que é vivido. Mas isso é apenas um reflexo, a verdade não pode ser conhecida desse modo. Em contrapartida, o testemunho pode ser dado, porque esse testemunho dado, tal como eu faço, vai permitir-lhes colocarem-se as boas questões e realizar esse curto-circuito do mental. O absoluto não é uma finalidade, porque se você fala de finalidade, obviamente isso quer dizer que há uma estrada e um caminho, e, portanto, tempo.
Enquanto você considera que há uma finalidade, enquanto considera que você precisa de tempo, é claro, isso não é real. O absoluto não está no tempo. É tudo isso que é preciso perceber. É a verdade. O mental tem horror que se diga a ele que nada existe do que ele propõe. É a pior das soluções para ele. Lembrem-se, a meditação põe o mental em repouso. Ela lhes dá a ver os pensamentos. Mas quem é capaz de parar os pensamentos? Só aquele que é absoluto. Senão os pensamentos continuam aí. Eles estão à espreita, prontos a surgir. Assim que vocês tenham uma contrariedade, assim que vocês ouçam ruídos, assim que os toquem, assim que as leis da encarnação peguem-nos no corpo ou no mental. O absoluto não se importa com tudo isso. Ele não está nem dentro nem fora. Ele está por toda parte. Questão: a refutação deve ser permanente, ativa ao longo do dia para qualquer pensamento que se apresente? O objetivo da refutação não é de ser permanente, é de pôr em distância, no observador, no testemunho. Quando esse corpo come, você não é esse corpo, é um veículo que você nutre. O problema da consciência humana, pouco importam as razões, é que ela é persuadida de que não pode sair desse corpo, de que ela ali está presa, mesmo se não goste. É como se você me dissesse que dirige seu automóvel e que, à noite, você não pode dele sair quando vai deitar-se. Você se tornou o automóvel. A refutação não é o desaparecimento. O corpo continuará ali, enquanto ele está vivo. Quando ele morrer, você continuará vivo. Antes que o corpo aparecesse, você estava vivo, mas você não tem a lembrança disso. Quem era você? A refutação vai conduzi-lo a perceber o que você é, e não mais o que você crê. Não vale a pena dizer, por exemplo, quando você come feijões e os feijões penetram seu corpo, que o feijão é uma ilusão. Por quê? Para o corpo ele é uma verdade. É o feijão que permite a ele existir. Mas você não é o que existe. A refutação deve sair, eu diria, como um mecanismo salutar e espontâneo. Não no fato de comer feijões, mas, por exemplo, afirmar que você não é o automóvel. Portanto, isso concerne as coisas de qualquer forma em que há um princípio de identificação, seja esse corpo ou a esse mental. Isso concerne efetivamente mais aos pensamentos, aos mecanismos habituais. Lembrem-se de que é a sua consciência que perdeu sua unidade, que perdeu o absoluto em seu não desaparecimento e que dá presença e peso a esse mundo. Mas, contudo, nos componentes desse mundo, alguns são multidimensionais. Vocês não. Os anciões, as estrelas, disseram-lhes que vocês não estão presos. Mas não confundam o desprendimento com a negação. Não é porque a refutação é uma negação que é preciso estar na negação da vida, qualquer que seja. Caso contrário, o ego vai apropriar-se disso. E vocês arriscam chegar ao resultado oposto, a depressão, porque vocês ali não chegam, porque o ego vai dizer-lhes que é preciso ali chegar. O exemplo que eu dei, concernente ao teatro, é o mais revelador. O exemplo da corda também é importante, que é a tomada por uma serpente até que a luz ilumine a corda e então o medo desaparece.
Não confundir o recipiente e o conteúdo. Quando você tem um recipiente que está cheio de ar, selado, e esse recipiente quebra-se, será que o ar desaparece? Não. O conteúdo permanece, mas não está mais contido, não está mais limitado. Do mesmo modo, quando vocês falam de uma joia em ouro, que tem uma forma, o que é importante para vocês? É claro, é a forma da joia. O que é importante, se se pode dizê-lo, para o absoluto é a percepção, para você, de que o ouro continua ali. E que não é porque ele tomou uma determinada forma que o ouro não existe mais. Vocês são visceralmente ligados a esse corpo. Vocês são visceralmente ligados a esse mental. Mas nem o corpo, nem o mental são de qualquer utilidade a vocês para o absoluto. Não é questão de queimar o corpo. Em contrapartida, pode-se queimar o mental, o que será depois muito mais fácil para viver o fato de que, realmente, você não é esse saco de alimento. Questão: quando se refuta e o mental parece responder, eu nada sou, o que fazer? O mental mente a você. Ele é tudo exceto nada. Mas ele quer fazê-lo crer que ele nada é, para que você se desvie dele. É o princípio também da falsa humildade, como precedente ou da falsa simplicidade. O que é nada, em definitivo, é todo o complexo efêmero contido no saco de alimento, e o próprio saco de alimento também. É mudar o ponto de vista que é necessário. A refutação é o meio de mudar de ponto de vista inteiramente. Não é negando o corpo ou matando-o que você será absoluto. O absoluto contém o corpo, mas ele sabe que é ilusão. O absoluto não pode estar fora do que quer que seja. Simplesmente existem, tanto no mental como no corpo, elementos que impedem de ver o absoluto. E, portanto, se você desloca seu ponto de vista, como no exemplo do teatro, tudo ficará bem. A refutação, como eu disse, deve preenchê-los de paz. Ela deve preencher de alegria esse saco de alimento. E a um dado momento, tudo vai desaparecer. Parecer-lhes-á ser uma consciência liberada completamente. E se você abandona essa própria consciência, então o absoluto é dado a ver e a viver, não antes. Enquanto vocês dão, vocês mesmos, o mínimo peso, enquanto atribuem a mínima consciência a esse saco, ao que vocês creem ser, vocês não mudaram de ponto de vista. Estão ainda atuando na cena ou sendo o observador da cena. Vocês creem que exista ainda um teatro. Mudem de ponto de vista. Aceitem não mais ser apreendido e confinado pelo espetáculo, pela poltrona, pelo próprio teatro. E vocês verão a verdade. É muito simples. A simplicidade está aí. Questão: o que é o não ser? Mas o não ser é o quê? Será que eu posso falar-lhe do absoluto? É o primeiro princípio que eu enunciei. Nada pode ser dito sobre o não ser. Nada pode ser dito sobre o absoluto. Você pode apenas dar testemunho quando você ali está, onde nada há a ser. Enquanto você procura compreender, ele se afasta. Você não pode compreender o que você é. Abandone essa ideia estúpida, isso afasta do que você é. É preciso banir a palavra compreensão. Isso quer dizer tomar, pegar com. Mas você não pode tomá-lo, você mesmo. Você olha para onde não há necessidade e deixa sua cabeça olhar alhures. Você não pode ver-se em um espelho. Você pode apenas imaginar-se em um esquema corporal que você chama um saco de alimento, com sua própria história, com esse corpo. Mas, sinceramente, será que você pode ver-se
sem espelho? É impossível. Você não pode ver o que você é. O ponto de vista não é bom. Portanto, querer domar o não ser, explicando o não ser, nada quer dizer. É impossível, uma vez que, por definição, compreender é fazer jogar a consciência, seja no si ou no eu. Mas o absoluto é a consciente. Ele nada pode apreender, uma vez que é tudo. Ele é imutável, ele sempre esteve aí. Você se move todo o tempo. Enquanto você crer conhecer algo, você é ignorante. Aceite nada conhecer, aceite nada compreender. Aliás, isso lhes foi chamado por uma das estrelas o caminho da infância. Será que a criança preocupa-se em explicar por que o sol levanta-se? E se ele se levanta a oeste ou a lures? Ela tem necessidade de saber o que sabem os adultos? Sair da infância não é tornar-se um adulto, é tornar-se um retardado, em todos os sentidos do termo. Compreender é adequado a esse mundo, e serve-lhes para evoluir nesse mundo. Mas evoluir nesse mundo é, já, não estar no absoluto. É isso que é necessário compreender sem compreender. E isso não é uma compreensão. Isso não pode, tampouco, ser uma experiência como para o si. É um estado, além de todo estado, é o final, de que nada pode ser dito. Você pode apenas dar testemunho de seus efeitos, mas não pode dar testemunho do que não é consciente no há consciente. E, aliás, nenhum ego divertir-se-á a falar do absoluto porque, para ele, isso nada quereria dizer. Nenhum ego pode testemunhar do absoluto que ele não é. Ele pode testemunhar do si. Ele pode escrever milhares de livros sobre o si, sobre a realização, sobre o despertar, mas o despertar e a realização não o farão jamais sair do teatro. No máximo, isso fornecerá elementos de gratificação nesse mundo, e experiências de alegria, experiências de paz. O absoluto não é nem a alegria e nem a paz. Ele não é concernido por isso. Portanto, eu nada posso dizer-lhe sobre o não ser. Questão: por que esse mundo ilusório no qual nós vivemos parece que existe para nós? Porque você existe dentro. Você projetou sua consciência a algo que foi projetado. É um sonho ou um pesadelo. Isso quer dizer que, se você vê assim, é que você é parte totalmente inserido na ilusão. Será que alguém que morreu pode preocupar-se ou dar peso ao que ele tinha antes? Será que ele pode levar sua casa, sua mulher, seus filhos, seu dinheiro? Responda objetivamente a essa questão. Bem, é o mesmo princípio entre o absoluto e o si. Quando você dorme, o mundo não existe. Você não está consciente do mundo, não está consciente de seus filhos, de sua mulher. Você dorme. Você se coloca a questão naquele momento? Deveria. Se você surra esse saco de alimento, ele dói, ele sofre. Se você surra esse saco de alimento, ele dói, ele sofre. E você diz, tenho dor. O que isso quer dizer? Que você existe nesse corpo, ele toma sua consciência. Sua consciência exprime-se e imprime-se dentro. Você pode ver-se? Você pode ver suas mãos, seus pés, mas você pode ver-se fora a ponta de seu nariz, sem espelho? Você pode ver através de si sem espelho, sem virar-se? Há, portanto, uma polaridade, um eixo se prefere. Tudo isso não existe, é um sonho. E quando você sonha, sabe muito bem que o sonho é mais real do que o real, em alguns casos. Mas o real desse mundo não é a verdade. O real é o que é imutável, sem movimento, ao centro, o que sustenta todo o resto. Coloque-se a questão para resolver o enigma, para além do que acontece durante suas noites. Qual é a finalidade nesse mundo?
qual é a finalidade como saco de alimento e consciência ligada a esse saco? Será que você pode dizer-me, você também, quem você era antes? Você tem disso a lembrança, a memória, a vivência? Isso não é possível. E aí, isso lhe parece sólido? Não, é construído sobre o vento. Mas eu acrescentarei, cabe a você ver. Se você pensa que o que você vive é real, porque há sofrimento ou porque há alegria, então não se interesse pelo absoluto, contente-se com o si. A maior parte dos humanos que buscam o si procuram apenas uma melhoria de suas condições na personalidade, um melhor estar, um bem-estar, enquanto o absoluto é o não ser. O bem-estar e o melhor estar nada tem a ver com o não ser. Assim como isso nada tem a ver com o mal-estar, com qualquer que seja o qualitativo do ser. O que quer que você experimente nos momentos de satisfação, de prazer, de desprazer, de sofrimento, isso lhe parece real, porque ali atribuiu um peso, porque há regras, limites, quadros tributários desse mundo, exclusivamente nesse mundo. Será que quando você está morto, você paga seus impostos? Será que você levanta pela manhã? Será que você se deita à noite? Será que você come? O que desaparece, o que permanece? O que é que se reencarna a priori, se não é o eu, de complexos inferiores? Em uma forma diferente, em um mental diferente, em uma experiência diferente, em relações ao mundo diferentes. Mas, finalmente, isso não faz qualquer diferença. É a mesma coisa, é da ilusão. Mas regozije-se, porque o que quer que você faça, o que quer que você seja ou não seja, você irá para onde o levam suas próprias ilusões. Mas, em definitivo, o absoluto permanece, é o que você é. Mas lembrem-se, não há qualquer solução possível para passar do que é conhecido ao que é desconhecido, nesse sentido. Questão: será que podemos ver a vida que temos como uma grande farsa? Bem, eu responderei que isso depende com o que ela é recheada. Alguns vivem um drama e aquele que vive um drama vive-o verdadeiramente, uma vez que ele está ali identificado. Quando você perde um ser querido, você sofre. Ao menos existe, nessa ilusão, o sentimento de sofrer. O que é que sofre? Não é você? É claro. Portanto, você não vive uma farsa. Qualquer que seja o modo pelo qual é recheado, é apenas uma impressão. Essa farsa não é risível. O que é risível é o riso. Aquele que existe além de qualquer existência aqui, no não ser ou no si. Por mais que você se diga que é uma farsa, será, contudo, que você sai da farsa? A farsa deve desenrolar-se enquanto esse saco de alimento mantém-se em pé. Você está de acordo com isso? É por isso que é preciso mudar de ponto de vista. O que você vai tornar-se se está identificado a esse saco de alimento? O que você se torna se pensa que é seus sentimentos? O que você se torna se você, que é eterno, adere a algo que é efêmero? Aí está o sofrimento. Aí está a ilusão de ser separado, de ser dividido. E, é claro, quanto mais se gosta de algo ou de alguém, se vem a desaparecer, sofre-se. Mas qual é esse tipo de amor que sofre? É o apego. Unicamente o apego que é responsável pelo sofrimento. Se você não é apegado a nada, mesmo ao fruto de suas ações, e deixa suas ações fazerem-se, se você faz, como eu dizia, o que lhe dá a vida a fazer, sem ali apegar-se, você poderá dizer que é uma farsa, mas constatará muito rapidamente que, se seu ponto de vista mudou, ou seja, se você abandonou-se à luz, se abandona ao si, tudo será extremamente fácil, porque, o que quer que aconteça, nada poderá desestabilizá-lo.
Se você é desestabilizado, é que você existe e é parte da farsa, da cena de teatro, como eu a nomeei. Então, quer a cena de teatro preencha-o de contentamento ou de sofrimento, nada muda. Fundamentalmente, mesmo se o ego vá dizer-lhe que é preferível estar contente do que sofrer. É lógico, uma vez que o ego puxará tudo para ele. E se ele não pode puxar para si, ele sofre. E se o que ele amou no limitado ou na carne de sua carne desaparece, ou seu trabalho, ele não pode mais puxar para ele o que desaparece. De qualquer forma, o mais simples é, já, desaparecer para si mesmo. Não pondo fim ao que quer que seja, mas, eu repito, mudando de ponto de vista, de visão, se prefere. Estar lúcido, totalmente lúcido. Se você se torna lúcido, nenhuma farsa poderá abalar o que quer que seja. E aí, isso poderá ser risível para você, porque você não está mais inserido no apego, porque não está mais inserido numa busca ilusória do que quer que seja. É desse modo que se para de ser o espectador da cena de teatro e se deixa a cena de teatro desenrolar-se, para o espectador e para o teatro, e você não é mais o teatro. E o que isso quer dizer? Que o teatro desapareceu? Não, é o ponto de vista. Você era uma consciência confinada, o ator. Você se torna uma consciência liberada, o observador ou o espectador. E depois, seu ponto de vista não é mais o mesmo. O que é que você constata? Que a cena de teatro não lhe concerne, que o observador não lhe concerne, que o teatro não lhe concerne, porque você é o que permitiu o espetáculo, o espectador e o próprio teatro. Mas nada mais há do que o absoluto, mesmo o outro, amado ou detestado, é apenas uma projeção em sua própria cena. Então, vocês imaginam, quando são vários a olhar o teatro ou a fazer as cenas. É claro que, mutualmente, vocês reforçam a ilusão de que isso é real, porque vocês jogam as interações, desempenham os papéis. É preciso descobrir que há espectadores, é preciso descobrir que há um teatro. E é preciso descobrir, atualizar, que não há mais teatro do que outra coisa. Você não mata o teatro, nem o ator, nem o espectador. Senão, você dá a eles uma existência. Você aprende a diferença? Você não pode matar o que não existe, é um sonho. Como você diz, é uma farsa. Você está em outro lugar. Você é o que permitiu a farsa. Mas, em caso algum, você é a farsa. Questão. Foi questão da etapa final do si que seria a presença. Quem seria a presença? O que é em relação a essa imagem de cena de teatro? A presença seria aquele que tomou consciência do ator, do espectador, da poltrona e do teatro, mas ele ainda não saiu do teatro. Portanto, ele não pode ser visto, ele não pode ver que o teatro não existe. Apreenda efetivamente quando eu digo ver, é bem além do ver. Questão. Você me disse para colocar-me na eternidade e na verdade, mas eu constato que há descuidos, hábitos que impedem de viver isso. Isso é falso. Você não é seus hábitos, você se lava todas as manhãs. Você come todos os meio-dias. Você vê as mesmas pessoas, geralmente, toda a sua vida. São hábitos. Esse é o ponto de vista que não funciona. Você se coloca no hábito. Nada há que possa impedir, bloquear, fixar o que você é e o que você não é. Nenhum hábito, qualquer que seja, é um pretexto válido. É a personalidade que crê nisso e que lhe sugere que são os hábitos que o impedem de ser o que você não é. É falso. Isso deve ser recusado. Um hábito não será jamais eterno, mesmo se ele se reproduz.
O hábito cria um vício para a personalidade, mas, em caso algum, obstrui o absoluto. O que você diz ilustra o que vocês dizem, muitos de vocês. Vocês querem trabalhar na personalidade. Vocês querem trabalhar no que vocês conhecem. Não há que trabalhar no que conhecem. Há apenas que vê-lo pelo que ele é. Há apenas que se dar conta, não compreender. Há apenas que apreender que vocês nada são de tudo isso. Não é a vida que deve mudar, não são seus hábitos, são vocês. Mas vocês não são seus hábitos. Quando eu digo vocês ou você, eu me dirijo ao absoluto. Vocês são identificados ao que fazem. São identificados ao que lhes faz a vida. Nenhuma identificação ser-lhes-á de qualquer ajuda. Eu me dirijo a vocês a partir do absoluto. Se isso não lhes concerne, fechem seus ouvidos. Mas se isso lhe concerne, abram bem seu coração. Quando eu fui encarnado no sentido em que vocês estão, eu tinha hábitos. Muitos. Eu diria mesmo mais. O hábito, agradável ou desagradável, não pode obstruir o que você é. Ainda menos que o evento inesperado, porque o hábito é muito conhecido e o que é conhecido passa de sua consciência. Quando você conduz seu automóvel, será que você pensa em apoiar sobre um pedal? Ou será que isso se faz sozinho? Mais uma razão. Um hábito libera-o geralmente. Não é por isso que seja necessário tomar maus hábitos, caso contrário vocês vão sofrer. Esse corpo vai sofrer. Mas lembrem-se de que um hábito geralmente desvia sua consciência do que é vivido no hábito e, de algum modo, libera sua consciência para outra coisa. Aquele que não tem hábitos despende muito mais energia, vitalidade do que aquele que tem hábitos. Portanto, não se queixem de seus hábitos, não se queixem de nada. Façam o que a vida pede-lhes, mas vocês não são o que fazem. Aí também é uma estratagema do ego que vai fazê-los crer que, porque vocês têm um cônjuge que é mau, um filho que é terrível, impostos a pagar, que vocês não têm um espírito tranquilo, e isso os afasta. Isso os afasta do si, mas não do absoluto. Ele jamais será afastado. Questão. Em francês, refutar significa repelir uma ideia, provando sua falsidade. É uma definição que se aplica à refutação, tal como vocês a apresentam? Inteiramente. Sirva-se da lógica da personalidade. Por exemplo, quando você diz, o sol levanta-se, porque você o vê levantar-se, o que observa o sol a levantar-se? Se é você, onde você está? Aquele que está ao posto da terra vê o sol deitar-se ou ausente. Quem diz isso verdadeiramente? Isso é efêmero. Nada há de mais efêmero do que um dia ou uma noite. É preciso refutar o que é efêmero, não a vida, porque tudo que muda não pode ser real. O real não pode mudar. É por isso que o hábito pode ser, de algum modo, uma aproximação, ou em todo caso, você está mais próximo do que você é, do que você não é no hábito que lhe concerne. O sol tem o hábito de levantar-se. Você sabe se ele vai levantar-se amanhã? Pela probabilidade você vai responder sim. Mas o que é a probabilidade no absoluto? Uma incerteza. O absoluto pode apenas ser certeza, pode apenas ser certeza. Olhem em nossas trocas entre nós, hoje. É sempre a personalidade que procura dirigir, porque ela quer apreender-se, ela quer compreender, ela quer assimilar. Vocês não são o recipiente. Vocês não são uma forma precisa. Vocês são o conteúdo. Em meu exemplo anterior, o ar. No exemplo do ouro, vocês não são a joia. Vocês são o ouro. Isso dá uma sagrada diferença. A partir do instante em que vocês qualificam um objeto, vocês perdem o próprio sentido da essência. Vocês entram em uma forma, uma identificação
Vocês entram em uma forma, uma definição, uma caracterização do que o que tem forma, do que o que é caracterizado, tudo que é identificado não é real. Questão: numa troca entre dois humanos, que é preciso refutar para que a relação com o outro não implique qualquer distância? É preciso refutar o humano, é preciso refutar a relação, é preciso refutar a distância. Tudo depende do que você procura. Se você me fala, dizendo que procura harmonia nessa relação, isso não corresponde, de modo algum, ao absoluto. O absoluto não se importa com uma relação. O absoluto, em definitivo, não se importa com sua forma humana, mas ele permite essa forma. Ele permite tudo. Ele nada exclui. Você não pode estabelecer relação no absoluto porque nada é separado. Nada pode estar em relação. A relação no sentido humano, como no sentido em que vocês a vivem, talvez, leva-os a viver a ausência de separação. Tudo o que foi nomeado pelos anciões, a comunhão, a fusão, a dissolução, tudo isso são experiências que podem favorecer a mudança de ponto de vista. O absoluto é muito simples, mas ele lhes pede o sacrifício final. Se vocês não estão prontos, fiquem no si, porque ele não tem que estar pronto. Não há distância, não há tempo, não há mundo. Portanto, como uma relação poderia existir em algo que não existe? Percebam isso, e unicamente depois vivam a relação, porque vocês não serão mais implicados. E tudo o que implica permite uma melhor realização, e tudo o que não implica permite uma melhor realização. Porque vocês não definem a relação com referência à sua experiência passada, em relação aos seus desejos, quaisquer que sejam. Nenhuma relação pode permitir-lhes ser absolutos. Nenhuma comunhão pode permitir-lhes ser absolutos. Melhorar isso ou aquilo, favorecer isso ou aquilo não concerne ao absoluto. Não concerne ao que você é, mesmo se você creia nisso. Questão: quando é dito fique tranquilo, isso faz referência a um estado de meditação? Certamente não. Questão: ou a um estado quando se está simplesmente tranquilo, ou mesmo letárgico? Nenhum, nem outro. Fiquem tranquilos, não é uma interferência no que se desenrola. Ainda uma vez, é mudar de ponto de vista. Nenhuma meditação conduz ao absoluto. O terror da morte pode ali conduzir mais facilmente. O sofrimento extremo pode conduzir mais facilmente do que a paz da meditação. A meditação é, de algum modo, uma farsa, ela também. Tudo depende de seu objetivo. Para o si, é perfeito. Para o eu, é perfeito. Também porque aquele que medita estará mais calmo, ele verá mais claramente, na vida que ele vive. Mas será que seu objetivo é ver claramente o que você vive em sua vida? Ou deixar viver sua vida viver-se e ser o que você é? Não é de modo algum a mesma coisa. Ficar tranquilo não é nem ser letárgico, nem ser ativo. É deixar fazer-se o que se faz, porque você não é o que se faz. Você acredita que você é você que faz. Você acredita que é você que decide divorciar-se, casar-se ou fazer não importa qual ação. Mas você nada é de tudo isso. Tome consciência de que através de sua questão, como todas as questões, há apenas a persistência daquele que crer poder obter algo, superar algo. O absoluto não é nem uma aquisição, nem uma superação. Não é mesmo uma transcendência. Olhem e vejam tudo o que vocês conhecem. O absoluto não está aí. Ele o inclui, é claro, mas isso os incluem na ilusão e não no absoluto. É preciso excluir-se, mas excluir-se não é retirar-se da vida, bem ao contrário, é excluir-se de todas as crenças efêmeras. É não ser implicado, mas fazer.
O absoluto revela-se desse modo. Mas enquanto vocês creem de um modo como de outro, que tem que avançar, que tem que melhorar, enquanto vocês creem que são tributários de qualquer fator de evolução, de qualquer melhoramento, de qualquer tempo ou de qualquer espaço, vocês se enganam a si mesmos. De fato, é o ego que os engana, e ele os levará sempre a becos sem saída, a impasses, a zonas cada vez mais sombrias. É isso que é preciso ver. Questão: o acolhimento, a aquiescência, manifestam o absoluto? O que é que você quer acolher? A que você quer aquecer? Você pode acolher a luz, você pode acolher o Cristo, você pode acolher seu marido ou sua mulher, mas você não pode acolher o absoluto. Você não pode acolher o que você é. Você não pode aquecer ao que você é, uma vez que isso é. No sentido de uma questão, há sempre a noção de possuir. Não se possui o absoluto, não se vai para ele, não se descobre-o. Ele se descobre a partir do instante em que você expulsou todo o resto. Já que o fato de pensar que você pode acolher o absoluto considera que você é um recipiente. Você não é um recipiente, você é absoluto. Portanto, como você pode aquecer ou acolher o que você já é? Questão: se convém refutar o medo, deve-se refutar todas as emoções? O que é uma emoção? Isso passa. Tudo o que passa, passará. Isso não é o absoluto. Sobretudo a emoção, porque a emoção tende a identificá-los ao que vocês vivem. Quando vocês vivem, eu estou em cólera, ou estou triste, é claro que há uma identificação. Mas, aí também, vocês não podem dizer que não experimentam uma emoção que se manifesta. É o tempo que você a refuta, a emoção já terá passado. Uma emoção não pode durar, mesmo se há um fundo de cólera, mesmo se há um fundo de tristeza, mas naquele momento não é mais a tristeza a emoção. Você não é mais sua alegria do que seus medos, seus prazeres do que seus medos. Olhe passarem as emoções. Elas não são você. Elas obedecem apenas ao que já foi construído. É uma reação a algo. Você não é nem a ação, nem a reação, nem o fazer. Ficar tranquilo é, também, isso. Não é deitar-se e esperar o fim de algo. Eu volto nisso a mesma coisa. É o ponto de vista que muda. Onde vocês estão? O que vocês olham? O que vocês fazem? Quem é que olha? Quem é que faz? Questão: a refutação e a crucificação são a mesma coisa? A crucificação dá dor. A refutação não dá dor. A crucificação implica a morte e a ressurreição. A refutação faz morrer apenas o que é ilusório, nas crenças, mas não faz desaparecer o saco de alimento, até prova em contrário. Não acrescente pregos ao que é doloroso, este corpo. No plano simbólico ou histórico, a crucificação é sobrevida para o Cristo, de uma ressurreição em um corpo diferente, em um corpo de glória. O absoluto não é isso. O absoluto não se preocupa com corpo algum, mesmo corpo de glória. Isso não concerne a ele. Questão: a encarnação é a única coisa que não se pode refutar? Você não pode refutar o que está sobre este mundo. Eu repito, a refutação permite apenas mudar o ponto de vista. É um movimento que o conduz a estar imóvel. Refute tudo que é efêmero, sem qualquer exceção. Mas, se a refutação que você pratica leva-o a deixar o que quer que seja, isso não é da refutação.
A refutação é lógica. Ela não é feita para sofrer. Ela não é feita para outra coisa que não tirá-los das ilusões, dos apegos. Não é porque você refuta a encarnação que ela vai desaparecer. Ela desaparecerá efetivamente sozinha, sem que você se ocupe dela. Não se coloque em questões sobre o modo de refutar. O objetivo da refutação é um jogo que deixa lugar livre para o que você é, ao eu sou, também e ao não ser em seguida, se você está de acordo com isso, para refutar o si. Nada há de obrigatório, não é um objetivo, mas a vivência prova que, se vocês encontram um ser liberado, ele não pode mostrar-lhes o absoluto, ele não pode liberá-los. Mas o que ele lhes diz, suas questões e as respostas, facilitam o que vocês são, facilitam o não ser. Eu não me dirijo a todos aqueles que me leem ou que me escutam. Poucos de vocês podem escutar-me e ouvir-me, porque muitos se têm em seu ego. Muitos se têm em sua realização, em seu despertar. Enquanto vocês têm o que quer que seja, vocês não são absoluto. O absoluto nada tem, ele sustenta. Mas não são vocês que sustentam. O absoluto sustenta absolutamente tudo. Sustentar não é ter, justamente, é estar abaixo, inaparente, invisível ao que tem. É, efetivamente, além da causa. Eu diria que é o que sustenta a causa, para além da aparência, para além da lógica, para além da explicação ou da compreensão. Nesse mundo, vocês podem apenas analisar o que é esse mundo, seja pela ciência, pelos sentidos, pela experiência. Lembrem-se, o absoluto não é uma experiência. Não é tampouco um estado, uma vez que é um não estado. Enquanto vocês colocam a si mesmos uma questão, eu não falo de nossas trocas, mas enquanto em si mesmos existe uma questão, uma única, vocês não são absoluto. O absoluto não está nem na questão nem na resposta, aquela que vocês colocam a si mesmos ou as respostas que aportam a si mesmos. Aí também é um ponto de vista que está fora desse mundo, fora de causalidade. O que vocês consideram como ser da vida, sua existência, o fato de existir, é já estar fora dela. O absoluto não está nem fora nem dentro, ele está por toda parte. Ele sustenta tudo. Vocês não podem vê-lo como absoluto, mas vocês podem perfeitamente ver o que não é absoluto. Não há jogo de palavras aí, é a própria evidência. Questão: de onde vem meu impulso de não mais me reencarnar, de fundir-me com a fonte? Mas quem reencarna? Quando você diz eu me reencarno, é falso, porque você fala necessariamente do eu. O eu não se reencarna jamais, ele é efêmero. Ele não o segue, mesmo de vida em vida. É a personalidade que se transforma e que desempenha papéis. Afirmar que o eu não quer reencarnar-se é presunçoso. Você nada tem a querer. Todo querer é oriundo da personalidade, na qual todo impulso vem da alma, mas não do absoluto. O absoluto não tem impulso. Portanto, enquanto você exprime um movimento, uma vontade, um desejo, você não está no presente. Se você se instala no presente e na presença, não pode ali haver desejo. Do eu sou, já é vivido que a reencarnação não existe. Ela concerne apenas a eus sucessivos. O absoluto não é concernido à existência tampouco pela reencarnação. Exprimir um desejo não basta para vê-lo realizar-se. Isso vocês o saberiam já nesse mundo.
Então, como você pode imaginar em outro mundo ou outro estado que isso seja possível? Será que você pensa que vai levar seu desejo ou seu impulso quando o corpo tiver desaparecido? É falso. Você nada leva. Você leva apenas arrependimentos que não serão jamais preenchidos. É preciso expulsar o desejo, ficar tranquilo aí também, porque tudo o que você deseja é necessariamente considerado e vivido como exterior a você, e, portanto, como uma busca, como uma procura. E, além disso, que você reporta algo que você não conhece. Portanto, você projeta já no desconhecido seu conhecido. Isso não pode funcionar assim. É impossível. Eu diria mesmo que é o inverso. Abandone o conhecido e o desconhecido estará aí. Nada há a querer, porque o que é ligado ao próprio princípio da projeção, porque é considerado como faltando no eu, como no si. A falta não concerne ao absoluto, o desejo ainda menos. Continuemos. Não considerem que vocês dizem tolices, porque o fato de dizê-lo suprime-as. Questão. Quando você abordou o acolhimento e a aquiescência, senti arrepios na nuca, nas costas e na bacia. O que é? É o duplo. Renuncie a si mesmo e verá. As questões e as respostas não são questões e respostas. Simplesmente nós limpamos o conhecido, nós tiramos. E quando o conhecido não está mais, o que há ali? O desconhecido. Deixe aí também viver-se o que se vive. Não procure explicar nem compreender. Viva-o. Assim que você explica ou compreende, você não o vive mais. Você sai da vivência. É preciso sair da vivência, mas não pela explicação, não pela compreensão, pelo deixar fazer. Você não é o concernido. Só o si é concernido, não o absoluto. Questão. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso significava dizer, eu sou o absoluto? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida pode conduzi-lo ao absoluto, sem ali conduzi-lo. Eu e o Pai somos um é o absoluto. Ele e o duplo é absoluto. A fonte é absoluta e está incluída no absoluto, mas a fonte não é o absoluto. Enquanto há um caminho qualquer que seja, vocês subentendem um caminho, uma melhoria. Isso conduz ao si, mas certamente não ao absoluto. A verdade sim, como eu e o Pai somos um, a vida sim, mas a vida eterna, aquela que não conhece a morte, não essa vida. Ele quereria mostrar-lhes que nada pode pôr fim à verdade e à vida. E, sobretudo, não à morte, senão não é a verdade, não é a vida. O Cristo é um molde, um modelo, não que seja preciso seguir, mas que é preciso integrar. Não é a mesma coisa. É uma consciência que pode fazer dizer, eu e o Pai somos um, absoluto. O Cristo apresentou-lhes um modelo ou um molde ideal para esse mundo. Ele havia dito, vocês não podem seguir um molde ou um ideal. Vocês o encarnam ou não. O absoluto não é modelo algum. Ele é bem além de tudo isso. Questão. Um ouvido que zumbe, ao ouvi-los, tem um significado específico? Sim, mas viva-o. Não vou fazê-lo sair do zumbido dizendo-lhe por quê. Absorva. Se eu lhe explico, você sai. Se eu não lhe explico, você vive a vida. Um dos anciões falou-lhes do som, para além de todo som, que é o testemunho, ou o tradutor do absoluto. Eu não diria mais, viva o som, não observe o som, supere-o de algum modo. Aí também, como há pouco, supere o que acontece em suas costas. Lembre-se de que, lembre-se de que, assim que vocês querem uma explicação sobre o conhecido, qualquer que seja, é o ego que se exprime. Mesmo se não tem necessidade de explicação, ele é. É como se o eu sou perguntasse por que ele era e por que ele é.
Apreendam efetivamente. Quem faz a pergunta? Quem tem necessidade de explicações sobre o que é vivido mais do que vivê-lo? Se você se funde no som, você se transforma o som. Não há mais distância. Mas se você se coloca uma questão sobre o som, sobre o sentido do som, você se afasta. Questão. Guema Galgani esclareceu ultimamente: ousem nada ser, ousem ser tudo. O que supõe ousem? É o mesmo princípio que para o absoluto. Se eu lhes digo, ouse ser o que você é, o absoluto, obviamente é ousar. Ousar é superar-se, transcender-se a si mesmo, superar o eu, superar o si, para aceder a outra coisa, sabendo que esse acesso não é uma passagem propriamente dita, que a porta é imaginária. É o eu que construiu a porta. É o si que construiu a porta. Se você ousar nada ser, é a refutação. Então, você ousa ser tudo, é o absoluto. Ousar nada ser é ousar ser tudo. O ponto de vista simplesmente mudou. Ousar não é um esforço. Ousar não é um trabalho. Ousar é uma superação e uma transcendência que o faz superar a superação e a transcendência. Enquanto você não ousa qualquer que seja o qualitativo que se ponha por trás, o que isso quer dizer? Que o medo impede de ousar. Ousar é ser liberado do medo. É não mais ser retido por nada, nem nada projetar. É a vida e a verdade. Questão. Ter consciência do medo, do nada, basta para superá-lo? Sim, porque o medo, do nada, vai desencadear o quê? Uma angústia. Onde nasce a angústia? Certamente não no absoluto. Certamente no não si. Mas justamente nas resistências da pessoa. O neante pode conduzir, como eu disse, como o sofrimento, muito mais facilmente a ser absoluto do que a meditação, porque a meditação é um ponto de referência e um quadro, mesmo mais agradável. O neante, a angústia ou sofrimento, não apresenta um quadro. Por quê? Onde vai parar o neante? Onde vai parar a angústia? Onde vai parar o sofrimento? Quando isso lhes acontece, vocês não sabem, uma vez que são angústias intoleráveis, sofrimentos intoleráveis. Não há limite. E tudo o que é sem limite os faz sair do conhecido. Questão. Para pôr fim à necessidade de analisar as sensações do corpo, pode-se dizer: eu refuto essa necessidade de analisar? Não. Você refuta a sensação. Você vive a sensação, mas você não é a sensação. É preciso ir além da vibração, além da energia. É claro que há o que vocês nomeiam onda de vida, Kundalini e tudo isso. Mas o absoluto está além de tudo isso. Você não leva seu Kundalini uma vez que é o que você é, ou seja, a onda de vida. Se você observa, você está na distância. Mesmo se ela nasceu, é preciso ir além. Observar e colocar-se à distância. É aquele que olha o teatro. Ele olha o filme ou a farsa. É preciso ir além. Portanto, é preciso não mais ocupar-se. E, aliás, disseram-lhes, a onda de vida não tem necessidade de vocês. Nada tem necessidade de vocês. É ilusório crer que vocês têm necessidade de vocês para realizar o que vocês são já. Nada há a realizar que já não esteja. Crer que vocês vão despertar, acordar, realizar-se ou liberar-se é uma ilusão. Vocês o são já. Só o ego diz-lhes o inverso. Apreendam isso. Não procurem compreender, mas desloquem-se. Tornem-se imóveis. E vocês verão tudo do mesmo modo. Vocês estarão ao centro. Eu o disse, o centro é o que sustenta todo o resto. É o que vocês são. Vocês não são tudo o que se desenrola nesse templo, ou esse saco,
qualquer que seja o nome que deem. Isso se produz. Isso é normal se vocês o vivem, e normal se não o vivem. Não se coloquem a questão. Deixem viver o que se vive. Seu corpo não tem necessidade de vocês para respirar. Ele não tem necessidade de vocês para digerir. Ele não tem necessidade de vocês para funcionar. Ele funciona. Façam a mesma coisa para as vibrações, as energias, porque enquanto vocês observam, é como para o teatro. Vocês estão ainda no teatro. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Bem, Bide rende graças ao amor que vocês são, absoluto. Até uma próxima vez de seu tempo, até breve. Mensagem de Bide no site francês austrasdimensions.com 12 de maio de 2012. Versão do francês Célia G. leiturasdaluz.blogspot.com. Transcrição e edição Andréa Protizek e Zulma Peixinho. portaldosanjos.net.